A dor concentra-se toda na coluna, pronto. Em situações de pico, evolui para os membros. Isto de uma forma diária, portanto, eu sinto sempre a moinha. Houve uma altura do ano, cerca do ano, 2 anos, que não conseguia dormir, não conseguia, estava sempre a acordar, sempre de hora a hora a acordar e parecia que tinha as costas partidas ao meio, literalmente. Era essa. E não passava, e não abrandava. Ver a Ana com dores para mim é horrível, não é? Portanto, é muito difícil e é uma angústia imensa para mim viver com ela e lidar com esta situação. Que é uma situação crónica, não é? Uma situação que logo à partida não tem propriamente uma cura. É um bocado limitador, não é? Porque sou jovem e acabo por não fazer uma vida normal, não é? Porque tenho limitações, porque estou-me sempre a queixar ou porque... A Ana sofre com dores crónicas desde 2009. Consultou um sem número de especialistas, mas até hoje ninguém conseguiu fazer um diagnóstico a este sofrimento sem fim. Viver sem diagnóstico confirmado é horrível, porque não há não sabemos ao certo o que é. Basicamente, aquilo que me fazem é dar medicamentos para tentar minorar ou minorizar a dor. Portanto, desde relaxantes, supressores, inibidores. Portanto, há aqui uma parafernália, desde também ansiolíticos, há aqui uma mistura, um cocktail. Basicamente, o que os medicamentos fazem é dopar as pessoas, não é? As pessoas ficam dopadas, ficam torpes, o que também acaba por ter os efeitos secundários dela, desde a habituação, desde ter que ir aumentando as doses. Depois de esgotar todas as opções, Ana desistiu da medicação. Pesquisou, estudou, informou-se e começou então a consumir cannabis para suportar as dores constantes. Os resultados não se fizeram esperar. Os surtos diminuíram substancialmente. As dores não desapareceram, as dores continuam, mas o grau de dores é bem inferior ao que alguma vez pudesse sentir, não é? Portanto, atualmente eu estou bem melhor. Nunca mais fui com ela de urgência para um hospital e nunca mais tive necessidade e nem nunca a vi, felizmente, com aquelas crises quase insuportáveis de dor que eu via. De que forma é que eu consumo? De variadas formas, desde os óleos, que são extremamente complicados, extremamente caros. Basicamente, o que eu tento procurar sempre é a erva, no seu estado puro, e tentar consumir ou comendo, ou vaporizando, também já aconteceu. Pode acontecer também fumar, tento evitar, mas se não há disponível, tenho que ir buscar outro tipo de produtos que venham também da cannabis. Eu tento evitar, mas isto está um bocado dependente da oferta e é tudo de uma forma ilegal. Portanto, isso é o que torna as coisas ainda mais complicadas e ainda mais perigosas, porque não está acessível. Tenho que me estar a esconder, tenho que estar a agir como se fosse uma criminosa e não sou. O principal opositor para que esta situação se torne legal para mim, a meu ver, será a parte farmacêutica, a indústria farmacêutica, alguns médicos que não sei porquê recusam-se ou limitam-se a permanecer no anonimato, ou simplesmente fazer de conta que não existe elefante branco dentro do quarto. Há muitas forças aqui, há sobretudo um grande desconhecimento desta opção. Portanto, basicamente vivemos numa sociedade livre, mas esta opção não nos é disponibilizada, portanto, não existe liberdade para isso. E acho que está na altura de quebrar com mitos, com falsas informações, com falsas notícias e realmente mostrar as coisas conforme elas são. Há espaço para tudo e acho que só teríamos a beneficiar se esta planta fosse legalizada. Para nos ajudar a perceber qual o verdadeiro impacto do uso de cannabis, convidamos o nosso médico de clínica geral, o Dr. Pedro Lopes. Um aplauso para ele. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Mas antes de passar a palavra ao Dr. Pedro, vamos já cumprimentar a Anabela Santos, que está em Inglaterra e que também ela resolveu começar a usar cannabis para tratar um problema de saúde. Bom dia, Anabela. Está-me a ouvir bem? Bom dia, estou sim, senhor. Bom dia. Olha, bom dia. Resolveu a uma altura, a uma dada altura, antes de mais, sofre de uma doença que lhe causa muita dor? Sofro de reumatoide artroide. Exatamente. Artrite reumatoide. Artrite reumatoide, como se diz aí.
E estava medicada, tinham-lhe receitado medicamentos para as dores que essa doença dá? Portanto, eu fui diagnosticada há 3 anos atrás. Afetava muito as mãos, as pernas, os ombros e os pés. Ao ponto de não poder andar muito, não poder carregar compras. Um ano depois, disseram-me que para começar a tomar sulfasalazina e explicaram-me que tinha que fazer exames ao sangue todas as semanas porque este medicamento afeta a função do fígado e tem outros efeitos secundários, náusea, dor de estômago. Eu pensei, ok, vou experimentar fazer, mas foi horrível. Quanto tempo é que fez esse medicamento, Anabela? Diga? Quanto tempo é que esteve a fazer esse medicamento? 2 meses. E que tal? Sentiu efeitos? Sentiu-se melhor? Não sentiu? Conte-nos. Senti-me horrível, senti muito mais dores, as articulações incharam, estava triste o tempo inteiro, quando eu sou uma pessoa alegre, dores de estômago, eu parei a medicação. E depois, como sei que trabalha num hospital e começou a ouvir falar desta controvérsia do uso da cannabis para o tratamento de algumas doenças cujos sintomas, cujas consequências são a dor extrema, como é o seu caso, e resolveu experimentar. Ouvi no hospital e, entretanto, comecei a falar cá fora com pessoas e encontrei uma que me deu algumas cápsulas e que eu pude experimentar na hora. E a partir daí comecei a aprender e comecei a fazer e estou a fazer e deixei de tomar todos os medicamentos e não tenho dores, não acordo, perra, acordo, eu não sei, quer dizer, melhor, a minha vida mudou completamente. É verdade que antes acordava e demorava pelo menos uns 20 minutos para se poder começar a mexer? Para começar a mexer, exatamente, porque as articulações estão todas perras, é muito doloroso e agora é tudo... É normal? Anabela, desculpa a pergunta, eu penso que a doença... Chegou a falar com o seu médico? Está a avançar, mas a doença não tem cura e é muito mais importante eu viver sem dores. Olha, Anabela, temos aqui em estúdio o nosso médico, o Dr. Pedro Lopes, e ele queria colocar-lhe uma questão. Chegou a falar com o seu médico sobre outras alternativas à sulfasalazina que estava a fazer e que não tolerou ou que interrompeu? A sulfasalazina fez-me tão mal que eu decidi não tomar nada, mesmo que não tomasse mais nada. A sulfasalazina deu cabo da minha alma. Eu chorava, eu não ria, eu tinha dores, não. Claro. Olha, Anabela, vou convidá-la a que se mantenha na conversa. Vamos agora falar aqui um bocadinho com o Dr. Pedro para... Por favor. Está bem? Então, mantenha-se aí na conversa. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Pedro. Esta senhora fez, de facto, um medicamento que lhe foi receitado, sentiu-se muito pior, as dores continuavam, depois aqueles efeitos colaterais ao fígado. Sim. E diz que se sente, de facto... É um assunto que é controverso e porque tocamos aqui em fronteiras que vão para além da parte clínica, da parte médica, mas também todo o estigma social que está associado ao consumo medicinal de cannabis. Em relação a este caso concreto, há aqui questões que são importantes salientar e que têm a ver com o facto das medicações que existem disponíveis para o tratamento da artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença que é deformante, que é incapacitante, que está associada a quadros de dor muito significativa, mas aquilo que está provado é que os medicamentos que existem hoje em dia permitem, inclusivamente, retardar a progressão da doença e impedir a progressão da doença. E seguramente que a cannabis isso não faz. Claro. Portanto, estamos a falar de um período de tempo em que esta senhora fez um determinado tratamento, quando existem ainda outras alternativas do ponto de vista de escalada de medicação que poderiam ter sido utilizadas, e de facto ela não se deu bem. E ao invés de procurar o médico e tentar outras alternativas, fez esta opção, que eu não censuro, não critico. Agora, é importante que a Anabela tenha em atenção que
pode não ter dor e pode se sentir de facto melhor, mas a progressão da doença, a deformidade das articulações vai continuar a acontecer e provavelmente com o tempo, mesmo que ela não tenha dor, a deformidade e a perda da mobilidade vai se agravar. E portanto isso é um ponto que é muito importante nós termos a linha de conta. E nós falávamos há pouco, antes de começarmos, sobre... De facto, quando nós falamos da utilização medicinal de cannabis, ela está aprovada em alguns países da Europa, inclusivamente em Portugal. Existe A França já se utiliza. Holanda, Canadá, 50 dos Estados Unidos têm estes produtos aprovados. O uso medicinal é aprovado. Em Portugal está aprovado, não está comercializado, mas se as pessoas tiverem curiosidade e forem à página do Infarmed, pelos princípios ativos deste produto, conseguem encontrar este produto aprovado e está lá, inclusivamente, outro tipo de informação relativa a esta utilização deste medicamento, que no caso português está aprovado não para o tratamento da dor, está aprovado para o tratamento da espasticidade, ou seja, da rigidez muscular associada à esclerose múltipla. E, portanto, são situações completamente distintas e é importante termos isto em perspectiva. Mas há casos, havia aquele médico especialista em neurocirurgia, o Dr. Sanjay Gupta, que era correspondente da CNN. Não diria melhor. Sanjay Gupta, ele é, julgo que é indiano, e ele é correspondente da CNN, e ele tinha um programa que se chamava precisamente Weed, erva, em que ele viajava pelo mundo para investigar este assunto e fez então um documentário. E havia um caso, que julgo eu que é o caso mais marcante, de uma menina de 5 anos, que era a Charlotte Figi, que tinha com 5 anos tinha uma crise, que sofria de uma epilepsia grave. Ela tinha 300 ataques epiléticos por semana, que estavam já a atrasar o seu crescimento. E ataques estes que foram reduzidos drasticamente quando ela começou a consumir um extrato de cannabis, e estes ataques reduziram para 2 a 3 por mês. Não por mês. Portanto, isto alguma coisa há de fazer, algum efeito benéfico há de ter. Os efeitos a nível do sistema nervoso central, nomeadamente o efeito antiepilético, mas também o efeito anti-inflamatório, o efeito analgésico, o efeito a nível do benefício sobre as náuseas e os vômitos associados a alguns tratamentos como a quimioterapia, estão estudados e estão documentados. E quanto a isso, não tenho mesmo nenhuma objeção. Aliás, na minha opinião, mas isto é uma opinião estritamente pessoal, eu acho que é uma ferramenta terapêutica que deveria estar disponível para que, com o acompanhamento médico adequado e não com uma utilização livre, se pudesse utilizar quando todas as outras armas que estão provadas e que têm mais evidência científica falhassem. Portanto, mais uma arma, juntamente com o que já existe, mais uma hipótese de até complementar o que já existe. Imagina alguém que tem dor crónica, que tem, por exemplo, um quadro de fibromialgia ou de espondilite anquilosante ou alguma doença que está associada à dor crónica. E a dor crónica é muito prevalente em Portugal, em que todas as ferramentas terapêuticas já foram experimentadas. Analgésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos, porque muitas pessoas acham que a utilização de antidepressivos nestes quadros tem que ver com tornar estas pessoas menos pesadas para a sociedade, não se importarem com a dor. Não tem a ver com isso, tem a ver com os próprios mecanismos de ação destes medicamentos que fazem com que eles tenham indicação e benefício ao nível da dor. Mas quando estes medicamentos já foram experimentados e não foram tolerados ou não foram suficientes para dar resposta, eventualmente a utilização terapêutica da cannabis, seja sob a forma de inalada, quer seja sob a forma de cápsulas ou mesmo em gotas que podem ser misturadas com a comida, podem de facto ser alternativas que vão complementar o tratamento que está a ser instituído a este doente. Que ainda nos está a ouvir, seria se calhar ideal ela continuar um medicamento que atrasasse os efeitos que são certos da doença que ela tem, mas que pudesse complementar com isto, que lhe pudesse tirar aquelas dores horríveis, aquela impossibilidade de acordar de manhã e de se mexer logo. Isto seria uma solução, digo eu. O que é que acha? É uma solução. Nós temos que ter aqui também outra questão em cima da mesa, que é os estudos que existem, apesar de demonstrarem o benefício da cannabis nestas situações, não são estudos, são estudos comparativos com placebo, ou seja, com uma substância que é dada que não tem efeito nenhum, uma substância inerte. Ou seja, pondo isto em pratos de uma balança, se nós pusermos um doente com dor e pusermos de um lado um doente a tomar cannabis e do outro lado outro doente a tomar comprimidos de farinha, é natural e é óbvio que o doente que está a fazer cannabis vai ter um benefício associado à ingestão da cannabis no alívio da dor. Mas se compararmos
esse mesmo doente que ingeriu ou inalou cannabis com um doente que está a fazer, por exemplo, paracetamol, um vulgar analgésico, se calhar os benefícios vão se atenuar. E depois temos que comparar, a par da eficácia, o perfil de segurança. Okay. Estamos a falar de um medicamento como o paracetamol, que tem poucos efeitos secundários, versus a cannabis, que tem alguns efeitos que são conhecidos, nomeadamente a dependência, os efeitos ao nível do aparelho respiratório, porque podem ter efeitos depressores da árvore respiratória, pode estar mesmo associado ao aumento do risco de cancro, os efeitos ao nível do risco de acidentes, porque estamos a falar ao nível de pessoas que ainda possam conduzir ou que tenham atividades que as possam pôr em risco. Estes medicamentos, estes produtos, melhor dizendo, podem ter esse efeito secundário e, portanto, temos que balancear. Agora, como eu dizia há pouco, eu não sou fundamentalista e reconheço que estes produtos podem ter o seu espaço. Têm que ser utilizados sob supervisão médica e tendo em conta os benefícios e os riscos de cada uma das terapêuticas que já foram utilizadas. Falámos aqui da sulfasalazina, que é um imunossupressor. Existem outros medicamentos, por exemplo, no tratamento da artrite reumatoide, que são os medicamentos chamados biotecnológicos, que têm outros benefícios e que podem impedir a progressão da doença. Portanto, aí há alternativas que a nossa espectadora não explorou. Se calhar, se pensarmos num doente com dor crónica, que já fez, e vimos na peça um exemplo disso, pelo número de caixas de medicamentos em cima da mesa, alguém que já experimentou quase tudo e em que aparentemente nada funcionou, se calhar temos aqui uma janela de oportunidade para poder melhorar a qualidade de vida desta pessoa. E parece-me que foi o que aconteceu no caso daquela reportagem que vimos no início, da Ana. Vou-me despedir da Anabela. Anabela, um beijinho para si. Muito obrigado por ter estado em direto connosco. Se calhar também seguir aqui o conselho do Dr. Pedro Eu totalmente concordo com ele. A cannabis é um tratamento. É um tratamento para ser utilizado com outros tratamentos, não é a cura. Claro. Olha, Anabela, já aprendemos aqui uma coisa. Um beijinho muito grande para si e tudo bom. As melhoras. Obrigado, as melhoras. Obrigado. Muito bem, temos estado então aqui a ouvir casos de quem usa a cannabis de forma terapêutica e que defende a sua legalização. Mas quisemos ouvir mais portugueses, quisemos saber o que pensam eles sobre este assunto. Vamos ver. Concorda com o uso medicinal da cannabis? Concordo. Sim, concordo. Só para esses fins mesmo. Desde que seja para fazer bem às pessoas, isso está tudo correto. Agora, para se drogarem é que não, eu acho que isso é uma parvoíce, não é? Que é uma forma de atenuar as dificuldades que as pessoas têm, não é? Portanto, concordo plenamente com o uso da cannabis. Assim, à primeira impressão, ou seja, sou contra. Porque isso acho que vai começar a abrir este mercado, ou seja, como desculpa para termos medicinais, mas depois para um uso mais abrangente. Isso é o que eu penso, ou seja, isso realmente é um bocado perigoso. Porque acho que é uma substância natural e que poderá, como outras substâncias naturais, poderá ser utilizado para fins terapêuticos, medicinais. Não vejo qualquer inconveniente nesse sentido. Há outras substâncias naturais que também são utilizadas, porque não a cannabis. Sabe em que situações é que se utiliza terapeuticamente a cannabis? Deve ser mais ou menos em cancro, não? Penso que sim. As pessoas têm cancro. Glaucoma, não é? Não sei mais além disso. Eu penso que é para acalmar, não é? Para tornar a pessoa mais calma, ter mais tranquilidade, penso eu. Não sei ao certo, mas creio que é para questões a nível cerebral, questões desse género. Creio que para talvez controle de dor, eu creio que, portanto, isso é como se... Acho que é para tirar a dor ao doente e nesse sentido, se o médico me convencer de que é o melhor para mim, se estou com dores e se isso vai aliviar a minha dor e eu me sentir bem, sim, concordo. Dr. Pedro, queria-me falar da parte psicológica do uso da cannabis. Há um aspecto que também é muito importante e que tem que ver com o facto de muitas destas pessoas que têm dor crónica e que têm outras situações terem quadros depressivos marcados e, portanto, nesse contexto e no quadro de algumas doenças psiquiátricas, nomeadamente da esquizofrenia, a cannabis deve ser evitada, porque pode inclusivamente induzir surtos psicóticos. Portanto, potenciar. Portanto, é algo que deve ser tido em linha de conta. Vimos aqui algumas opiniões muito interessantes que espelham um bocadinho a abertura que a nossa sociedade tem para esta questão. É muito importante perceber que
quem quiser usar a cannabis para fins medicinais ou para fins terapêuticos, nos dias de hoje, vai conseguir tê-lo com ou sem receita médica. Claro. E não precisa de ir à farmácia. Claro, pois, exatamente. E, portanto, se calhar temos que ser menos hipócritas nestas coisas e perceber que se há algo que está estudado e que tem benefícios, se nós pudermos regulamentar a sua utilização e torná-la legal, se calhar, segura, se calhar do ponto de vista de saúde pública, estamos a fazer um melhor serviço do que proibir. Vamos ver o que é que acha o André. Não se chamará André, é o nome que temos para ele. O André que tem um caso então para relatar, que eu julgo que está relacionado com o irmão. É assim, não é, André? Bom dia. Sim, olá, muito bom dia. Bom dia. Exatamente. Conte-nos lá. Só desde já agradecer o facto de estarem a ajudar a desmistificar o conceito errado que a maioria das pessoas tem sobre a cannabis e aos convidados que deram a cara. Obrigado. Sim, o meu irmão é portador de paralisia cerebral desde nascença e tem episódios epilépticos desde novo e toma carbamazepina, não sei se é assim o nome correto. Está correto. Desde novo, mas pronto, os episódios sempre continuaram a acontecer, aliás foram aumentando com a idade. Ele já tem atualmente 38 anos e a intensidade também. E diga-me uma coisa, ele foi com certeza, ele tinha medicação prescrita para ele, isso não funcionou? Funcionou? Porquê é que passaram de repente a esta... só porque não temos muito tempo, André, peço desculpa. Com certeza. Porquê é que passaram de repente... O que é que vos fez de repente experimentar a cannabis e o que é que melhorou na vida do seu irmão? Ora bem, o que me fez tentar fazer alguma coisa é o impacto visual e as consequências que os episódios tinham. E a vida, pronto, proporcionou-me saber das propriedades da cannabis e fui investigando, fui até que em consenso com o meu seio familiar e a médica de família decidimos de forma, pronto, digamos, ilegal, não é? Claro, experimentar. E após muito estudo, avancei com isto. E como é que fazem? De que forma é que o seu irmão... O meu irmão ingere cannabis. Eu faço maceração da planta, é um processo de extração, neste caso em azeite, demorado, e também faço manteiga. E depois pego na manteiga e no azeite e cozinho, faço umas bolachinhas e basicamente dou-lhe, antes dele se deitar, a acompanhar um chá, dou-lhe uma bolachinha com chá e pronto, e resulta. E resulta, o seu irmão tem agora menos episódios? Está uma pessoa diferente? O meu irmão reduziu para menos de metade o número de episódios, a frequência das crises. E ainda mais importante foi a redução da intensidade das mesmas. É que foi da noite para o dia. Ele tinha privação de oxigênio, era assim, visualmente, para quem não estava habituado, era muito forte, chocante, e agora estou muito mais brandas. Não, nem sequer fica azul, por exemplo, ou ficava azul de falta de oxigênio, isso já não acontece. Está muito mais controlado, é uma diferença enorme. Estou muito feliz com a nossa opção. André, infelizmente não temos mais tempo, mas o seu testemunho foi de facto muito importante. Bom dia, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bom trabalho. Dr. Pedro, eu como tenho formação jurídica, dizia contra factos não há argumentos, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso e ao contrário daquilo que nós conhecemos associado aos medicamentos que estão aprovados, a variabilidade da resposta é muito heterogénea. Portanto, eu não sei e não consigo, do que procurei em termos de pesquisa científica, não há grandes certezas. Claro. Os benefícios que estão documentados são classificados como modestos face aos riscos e, portanto, isso deve ser sempre em linha de conta, deve ter-se em linha de conta quando se procura este tipo de alternativa, porque a resposta pode variar. Há pessoas que podem responder muito bem e melhorar muito a sua qualidade de vida, há outras pessoas que podem não só não ver melhorada a sua qualidade de vida, como inclusivamente sentir alguns efeitos adversos e tornar-se dependentes. E esse é o grande risco. Portanto, a tomar esta decisão, fazê-lo com supervisão médica, obviamente que estamos a falar de uma situação que é ilegal, já falámos do contexto em que ela está aprovada em Portugal, e, portanto, deverá ter sido
em linha de conta sempre essa situação. Se calhar olhar para os exemplos de quem já tornou isto legal, se calhar um debate impõe-se, se calhar a legalização também se impõe, porque, como disse bem, é melhor controlar este processo e analisar caso a caso do que deixar as pessoas continuar na ilegalidade. E no risco. E no risco, tal e qual. Dr. Pedro, não temos mais tempo, muito obrigado, bom dia. Obrigado. Um aplauso para o Dr. Pedro. Eu agora vou para ali continuar as minhas vidinhas. Já sabe que pode...